Tsunami no Brasil. É possível, galera? Será que esse fenômeno tão destruidor e devastador em algumas áreas do mundo pode ser replicado aqui no território brasileiro? E se eu te falar que esse evento que nós tivemos explosivo, da erupção explosiva no vulcão em Tonga, alterou o mar aqui no Brasil? Fez com que o mar subisse cerca de 8 centímetros no litoral brasileiro. Será que é possível? É sobre isso que a gente quer falar, então bora tratar desse assunto importante pra gente. Galera, nós tivemos um tsunami provocado pela erupção de um vulcão subaquático lá em Tonga. Essa erupção, ela foi tão explosiva que ela teve a força maior do que 500 vezes a bomba atômica de Hiroshima, jogada lá na Segunda Guerra Mundial sobre o Japão e que vitimou milhares de pessoas. Então, essa explosão desse vulcão, essa erupção extremamente explosiva que a gente viu lá em Tonga, lá no Oceano Pacífico, lá nesse arquipélago, ela foi tão forte que ela foi 500 vezes maior do que uma bomba atômica. E é claro que ela vai provocar transformações no mundo, inclusive chegando ao litoral brasileiro, apesar de a gente estar separado a milhares de quilômetros desse lugar. Esse tsunami ele provocou uma elevação cerca de 8 centímetros acima no nível do mar na costa brasileira, segundo informações divulgadas pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá, galera? O IBGE ele tem algumas estações maregráficas espalhadas pelo Brasil, cerca de 6 estações, e em uma delas, a estação de Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, dictou o fenômeno 17 horas depois que o tsunami aconteceu lá no arquipélago em Tonga. Lembrando que essa erupção aconteceu primeiramente no dia 15 de janeiro e as alterações do nível do mar no litoral fluminense foram percebidas algumas horas depois, às cerca de 6h20, às 18h20, pelo horário de Brasília, às 6h20 da noite, tá, galera? Houve uma discrepância significativa de acordo com aquilo que se tinha como previsão astronômica da maré e a altura do nível da água local, principalmente porque houve uma perturbação temporária de cerca de 8 centímetros de elevação. Logo depois, aproximadamente um dia depois disso, os níveis começaram a voltar ao normal. O IBGE, tá, galera, ele mantém 6 estações ativas, chamadas de Rede Maregráfica Permanente para a Geodésia, a RMPG, ao longo do litoral brasileiro. Nós temos em Arraial do Cabo, que foi essa que conseguiu entender e captar essa elevação, essa perturbação como consequência da erupção vulcânica lá em Tonga. Nós temos em Imbituba, em Santa Catarina, nós temos em Salvador, na Bahia, também em Fortaleza, no Ceará, em Belém do Pará e em Santana, no Amapá. O fenômeno, só para deixar claro, ele não foi sentido nas outras 5 estações, apenas no litoral fluminense foi captada essa perturbação e essa elevação em cerca de 8 centímetros, tá, galera? Segundo o IBGE, as informações produzidas por essa rede maregráfica são usadas para diferentes finalidades, inclusive muito importantes, como em projetos de conservação, de ampliação da capacidade de portos, de vias navegáveis, obras, por exemplo, de infraestrutura, com criação de portos ou melhorias, de portos, de rodovias, de redes de água, de esgoto, em regiões litorâneas e estudo de possíveis medidas de adaptação e mitigação dos impactos da elevação global do nível do mar. No âmbito internacional, a rede contribui para o Programa Global de Observação do Nível do Mar e para o Programa de Alerta de Tsunami no Caribe da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, que apresentava significativa carência, inclusive, de informações no Atlântico Sul e que agora, com essa rede, tem uma capacidade muito interessante de perceber o que está acontecendo no mundo. A rede maregráfica desse órgão estatístico do IBGE já captou anteriormente os efeitos de fenômenos semelhantes, como o tsunami no Oceano Índico em 2004, que também deixou mais de 200 mil mortos, e foi detectado um dia depois pela rede maregráfica de Macaé, que já não existe mais, no norte fluminense, está desativada. A gente também teve a capacidade de registrar, através de seus equipamentos, os impactos dos terremotos ocorridos no Chile em 2010. Então essa rede maregráfica é de suma importância para a gente, para inclusive verificar a possibilidade de haver um tsunami no Brasil. Nós tivemos há pouco tempo atrás uma discussão, uma colocação ao redor dessa possibilidade de um tsunami acontecer no território brasileiro. Nós tivemos o vulcão Cumbre Vieja entrando em erupção no final do ano passado, o que chamou a atenção da comunidade internacional, comunidade científica internacional, e havia ali
apesar de remoto, uma possibilidade de aquilo provocar um tsunami e isso atingir o litoral do Oceano Atlântico, inclusive o território brasileiro. É claro que aquilo não se confirmou, era uma possibilidade extremamente remota, mas chama atenção, chamo para vocês 2 eventos. Primeiro evento, essa do vulcão Cumbre Vieja no final do ano passado e agora dessa explosão vulcânica que gerou um tsunami muito significativo em Tonga. 2 eventos próximos com atividade vulcânica provocando tsunami, em um provocando tsunami e no outro a possibilidade de um tsunami e que, de certa forma, atingiu o Brasil no sentido de aumentar aqui, a gente pôde sentir pelo menos aqui no Brasil um aumento, mesmo que rápido, do nível da água do mar, aumentando em cerca de 8 centímetros, e no outro uma possibilidade durante algum tempo de provocar um tsunami, e a gente já trouxe para vocês que já ocorreu tsunami no Brasil, pelo menos é o que relata alguns estudos da UERJ com relação a ter acontecido um fenômeno semelhante e que inclusive vitimou algumas poucas pessoas há alguns séculos atrás. Mas a verdade é que esse fenômeno, a possibilidade dele acontecer no Brasil, muito remota, muito pequena. Nós estamos numa região de certa tranquilidade sismológica, sismográfica, tá, galera? E inclusive vulcânica também. Nós estamos numa região, numa placa tectônica centralizado dentro dela. É claro que isso não nos tira totalmente a capacidade de ser atingido por um fenômeno como um tsunami ou um terremoto. Acontecem tremores no Brasil de baixa frequência, como a gente tem visto nos últimos dias em cidades mineiras. Mais de 10 cidades mineiras registraram pequenos tremores e isso é uma coisa totalmente comum, tá, pessoal? Não é nada fora da realidade. Só que como a gente está numa zona mais tranquila, numa zona de calmaria do ponto de vista tectônico, do ponto de vista vulcânico, esses fenômenos nos atingirem, a possibilidade desses fenômenos nos atingirem é bem pequena, é bem remota. É claro que em fenômenos mais extremos, mais destruidores e mais devastadores em regiões afastadas, nós podemos sentir algumas consequências. Algumas dessas consequências podem chegar ao litoral brasileiro. Mas a verdade é que fiquem tranquilos, porque a possibilidade disso acontecer é extremamente pequena. Mas é claro, a natureza ela é muitas vezes imprevisível. Por exemplo, a gente não tem capacidade de entender exatamente em que momento vai acontecer a erupção vulcânica de um vulcão adormecido, que às vezes se sabe que vai voltar ativo em algum momento, mas não com precisão em que momento isso vai acontecer e qual o tamanho daquilo. A gente não consegue ainda prever exatamente que dia que vai acontecer um terremoto, quando vai acontecer um terremoto, se vai ser maior ou menor. A gente não tem ainda essa capacidade. A gente consegue prever alguns fenômenos, saber que em algumas áreas vai acontecer atividade vulcânica, vai acontecer atividade tectônica, sismográfica, terremoto, mas não com certeza absoluta para a gente poder inclusive se preparar para isso. Por isso é importante o estudo, a pesquisa, a gente conseguir entender que esses fenômenos a gente ainda conhece pouco, mas sem dúvida nenhuma, com uma evolução tecnológica de tecnologia, uma evolução tecnológica de equipamentos e de pessoas, de cientistas se debruçando sobre esses fenômenos, quem sabe no futuro a gente consiga entendê-los melhor para poder se precaver, para poder conseguir viver com certa tranquilidade e eles poderem provocar menos mortes, menos destruição, a gente conseguir entender de maneira geral como funciona esse nosso planeta. Até é isso que a gente fica pra gente, né? Galera, a gente fica por aqui, deixando esse convite, se inscreve aí no canal ou acompanha a gente pelo podcast, de vez em quando tá trazendo geografia semanalmente, né? Trazendo geografia pro seu dia a dia, trazendo atualidades, trazendo informação, trazendo conteúdo geográfico, para que você possa compreender como funciona esse nosso mundo. Deixe esse convite e daqui a pouco a gente volta. Obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Fui!